Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Já quero desde já dizer para vocês que eu não vou conseguir exaurir a ministração hoje, que são 15 conselhos, amém? Então nós vamos ministrar quinta-feira, agora dando continuidade, depois no domingo, e vamos até ver onde Deus vai, amém? E nós temos talvez, eu tenho um curso agora no meu Instagram sobre ataques mentais, que eu falo desde a neurociência à espiritualidade. Nós vamos chegar em 50 aulas, nós pensamos inicialmente que seriam 20, nós vamos chegar em 50 aulas, e sinceramente a gente não exauriu nem a metade do que tem. E durante essas ministrações, aqui ou ali, a gente vai explicar o porquê. A gente vai dizer determinadas coisas, porque a gente, assim, tem muita coisa para falar. Mas eu queria desde já dizer para vocês algo que é muito importante todo mundo aqui entender, todo mundo entender isso. O homem, ele é corpo, alma e espírito. Ele é trino. O homem, ele é feito em 3 partes. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós já pregamos muito sobre isso, ensinando, ratificando que o homem tem 3 partes. Quando a gente olha para a ciência, debruçada ao longo de milênios, ao corpo humano, a ciência tem muitos pontos cegos, de muitas curas, de muitas dúvidas, de muitas divergências, inclusive entre médicos, cientistas, biólogos e por aí vai, acerca do corpo humano. Uns dizem uma coisa, outros dizem outras. Algumas coisas já são pontos comuns. Ao longo da história da ciência, eles conseguiram entrar em consenso. Mas vocês hão de concordar comigo que às vezes até para a gente conseguir um parecer médico, a gente precisa de uma segunda, terceira, quarta opinião. E o que nos parece é que existem muitas dúvidas acerca do corpo humano ainda. E se assim não fosse, todas as curas já teriam sido produzidas pela ciência. Então, a certeza de que a ciência não sabe tudo do corpo humano é porque nem todas as curas foram criadas ainda. Então existem muitas dúvidas, muitos campos para avançar. Quando a gente vai para a alma, que é o campo das emoções, dos sentimentos, dos traumas, das memórias, a gente percebe a mesma coisa. A mesma coisa. A gente vai ver só em um ramo da psicologia. A gente pega um tipo de psicologia só. Ali você vai ter um monte de gente, um discordando do outro. Se você pegar Freud e Carl Jung, eles vão divergir em muitas coisas só sobre a psicanálise. Se a gente pegar várias outras coisas, a gente também é a mesma coisa desse jeito. Isso nos mostra que no campo da alma, o que me parece é que ainda tem mais dúvidas ainda do que ainda o campo do corpo humano. Vocês estão conseguindo me acompanhar? E o que a gente pode falar do espírito? É pior ainda, eu acho. Porque se a gente abre, um teólogo fala de um jeito, um padre fala de outro jeito, pastores falam de diversos modos, às vezes de um mesmo ponto, e a Bíblia está toda escrita. E aí a gente cai naquela celeuma de dizer que todo mundo tem sua interpretação. Bom, todo mundo pode ter sua interpretação, mas Deus só tem uma. Amém. Então me parece que ainda o espírito, o campo espiritual, ainda é mais obscuro. Ainda, eu estou falando de forma geral, ainda é mais misterioso do que os outros campos. Então, amados, nós precisamos aprender à luz da Bíblia algumas coisas. Porque nós temos uma ciência dentro da teologia chamada apologética. E a apologética, um dos aspectos da apologética é mostrar que a Bíblia tinha razão. Então nós temos centenas de exemplos que a Bíblia, séculos na frente, falava coisas. Eu não digo igreja, porque a igreja se equivocou muito algumas vezes. Mas a Bíblia, a palavra de Deus,
Ela, por séculos, ela se antecipou a coisas que os homens vieram descobrir até em dias como hoje, e ainda vão descobrir. Então a Bíblia é uma fonte extraordinária para podermos colocar através dela sobre esse assunto tão importante que é o campo das emoções. E por que tratar sobre esse assunto do campo das emoções? Primeiro porque, como pastor, eu sei que a maior parte e luta dos irmãos não está no campo espiritual. Muitos irmãos chegam na igreja achando que o seu maior problema é o demônio, é o diabo, é coisa parecida. Mas quando eles vão entendendo a palavra, eles vão entendendo que Paulo falou sobre lavar a alma, lavar a mente, mudar a mente. E aí a gente vai aprendendo que de fato, o maior problema que nós precisamos entender é que somos nós mesmos. Eu gostei muito de uma entrevista que Pondé, o filósofo Pondé, deu na sexta-feira, na TV Cultura. O filósofo Pondé disse que ele acredita que o cristianismo, ele falou bem assim, o filósofo Pondé, ele disse assim, que acredita que o cristianismo é a melhor fonte e mais segura para nos livrar de todas as mentiras, inclusive das criadas por nós mesmos. Eu achei essa frase de um poder tão grande. Pondé, um filósofo da USP, falando isso. Porque ele dá aula de ciência das religiões. E ele diz que a Bíblia é uma fonte segura para nos livrar de mentiras que nós criamos, inclusive sobre nós mesmos. Só que essas mentiras criadas sobre nós mesmos se tornam nossas verdades. Eu não estou lhe chamando de mentiroso, me entenda por favor. Mas quantos de nós, deparados com a Bíblia, a gente disse assim, rapaz, na verdade eu pensava errado. Esse pensava errado é uma mentira que foi colocada na nossa cabeça. Eu posso até dar um nome mais bonito. Nós podemos colocar sofisma. Como o próprio Paulo falou, sofismas que foram colocados na nossa mente. E eu queria tratar com vocês ao longo desse mês inteiro, acerca desses assuntos, que eu sei que vai ajudar muitas pessoas. E eu tenho visto no meu gabinete como pastor, que a maior parte dos problemas que os irmãos têm lutado é contra isso. Mas também quando a gente olha, nós fazemos um exame mundial, utilizando por exemplo como fonte a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Acho que é isso, a OMS deve ser isso, a Organização Mundial da Saúde deve ser isso, não é isso, Marcelo? Ok. Esse estudo não é um estudo que as pessoas criticam. Tem alguns estudos que já vieram da OMS que tiveram lados que criticaram, outros não, mas esse é consensual. É consensual. A OMS diz que hoje a doença que mais mata não é mais a que mais atinge. Eu vou de novo dizer, não é a doença que mais atinge. Amém ou não amém? Porque, sei lá, alguém pode ter espinha e isso não mata. Ok? Ele diz que a doença que mais mata, ou a quarta doença que mais mata no mundo, a quarta doença que mais mata no mundo hoje é a depressão. Obviamente que tem mais pessoas atingidas. Mas a OMS já entende como causa mortes, ou como origem de uma sequência de coisas que podem matar uma pessoa, a depressão. Sendo que a primeira são as doenças cardiopatas, de cardiologia, né, coração. Mas ele disse que dentre 10 a 20 anos, a primeira doença que mais vai matar no mundo, nos próximos 10 a 20 anos, a proporção será a depressão. Então, nós entendemos, e eles têm gráficos e mostram isso está prego batido, ponta virada, não há discussão sobre isso, inclusive. Há discussão do porquê, não há discussão do que está acontecendo, mas o porquê, por quê? Aí uns dizem que é falta de princípios, outros dizem que é, ok. Mas há doenças psicológicas, emocionais, desequilíbrios emocionais, também hoje é uma grande, não é pouca, é grande realidade dentro da igreja. Alguns anos atrás nós vimos uma sequência de pastores se suicidando. Nós vimos alguns anos atrás alguns padres famosos falando que estavam com depressão.
Gente, eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu estou aqui para apontar um fato e poder dizer qual é a saída. Inclusive, nós vamos desmistificar algumas coisas, talvez não hoje, mas nos próximos cultos. Eu estou apresentando fatos, porque esses fatos são importantes. Para a gente poder entender que é um assunto sim para ser tratado seriamente e profundamente dentro da palavra de Deus. Amém? Esse assunto eu me dedico já há 22 anos. Tem alguns cursos, tem algumas experiências que a gente pode trabalhar sobre isso. Mas também, queridos, nós podemos ver essa semana, uma matéria que saiu, que eu vi em vários Instagrams, que o cantor Wesley Safadão, ele está com algum problema psicológico. Começou uma coisa que estava mal psicologicamente e tal, e a coisa está meio assim, meio assado. Mas, por fim, está se tratando mesmo de uma questão psicológica, de segundo fontes mais oficiais, que é associado à ansiedade. Aí pode ser algumas outras perturbações, mas o que foi saído oficialmente pela nota dele, ansiedade. Então, ele entrou em um nível de ansiedade que isso aí. Só que você olha para o Wesley Safadão, você vai ver ele fazendo um monte de brincadeira com o Tirulipa. Você vai ver que, depois de ter passado por uma crise conjugal, ele estava bem com a esposa. Ele estava muito bem com os filhos. Viajando para tudo que quer. Se tornou um dos maiores cantores do Brasil. Sempre estádios de futebol e coisas desse tipo, muito cheios, muito lotados. Um público muito fiel. Ao que me parece, é uma pessoa muito boa, né? A gente vê que ele é uma pessoa muito boa. Saiu até algumas vezes em defesa de alguns pastores, ele, pelo que eu vi. Eu sei disso, que na casa dele, em algumas vezes, houve alguns cultos com alguns conhecidos meus lá de Fortaleza. Então ele gosta do evangelho, gosta da palavra. Vocês estão comigo ainda? Amém. Então, nós estamos lidando com um aspecto, um arquétipo de pessoa que talvez a gente precise não expor o problema dele, entenda o que eu estou dizendo enquanto ser humano, para criticar, mas para entender. Porque talvez ele expõe tudo que a gente acredita que é resposta e não é. E eu quero começar desse aspecto. Porque talvez a gente diga assim, no dia que eu tiver um iate, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver um barco de pesca, eu vou ser feliz. No dia que eu for bem sucedido e um grande sucesso, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver uma grande família poderosa, eu vou ser feliz. O meu problema é que eu não tenho um marido. O meu problema é que eu não tenho esposa. O meu problema é que eu não tenho filhos. O meu problema é que eu não tenho dinheiro. O meu problema é que eu não tenho carro. O meu problema é que eu não tenho. Eu não tenho. Mas e quem tem? Aí vem alguns invejosos. Aí sim, eu acho que é uma questão invejosa, porque não é dotado de profundidade. Ele diz, não, é porque quem tem muito não sabe o que faz. E se eu tivesse, eu estava lá preocupado. Mas meu irmão, não é assim que faz determinados estudos, não. Não é olhando você caso tivesse. Existe uma frase que eu não sei se você vai entender na ciência, que é assim, caso eu tivesse 6 peitos, também era um porco. É uma frase irônica para dizer o seguinte, a gente não usa na ciência a palavra caso tiver e se tiver essa coisa, não existe isso. A gente usa dados. E existem dados de pessoas que tiveram muitos problemas, que disseram que quando tivesse dinheiro resolveria. E essas pessoas, ao terem dinheiro, potencializou. Porque chegou um momento como Salomão, que disse, eu tenho tudo, mas vaidade de vaidade, a vida é vaidade. Só que o problema é que a palavra hebraica não é vaidade. A palavra é sopro de nada. Olha a viagem. Nós temos aqui, só para vocês saberem, na nossa igreja é tão ungida, que nós temos um judeu e um islâmico aqui congregando com a gente. Olha, por favor, me ajuda, Yosef, fique em pé, por favor. Muhammad, fique em pé, por favor, por gentileza. Aqui nós temos, amados, né? Salam alei, shalom. E a gente, na nossa igreja, a gente consegue comungar, né, amados? Mas no hebraico, que Yosef conhece muito mais do que eu,
A palavra não é vaidade de vaidade, em Eclesiastes capítulo 1. É sopro de nada é a vida. Uau. Ontem eu estava no aniversário do meu sobrinho de 15 anos, depois de um casamento. Eu fui celebrar um casamento. Eu fui com minha filha ontem e ela começou a chorar no casamento. Eu estava chorando por quê? Ela disse, porque eu me vi futuramente o Senhor me casando. E ela com 12 anos de idade. Hã? Não, tranquilo, promete que é Dani, não sou eu não. Eu já oro pelo meu genro. Eu já digo, não tem esse negócio que Jesus vai voltar antes, não. Eu quero ver meus genros, eu quero ver meus netos, amém? Se Jesus quiser vir agora, venha. Se eu tiver que morrer, eu vou passar pela experiência da morte, não tem problema nenhum, não. É forte. Ou isso não é cristianismo. Eu não estou ensinando nada para vocês. Eu não vou ser como alguns espíritas que falam sobre a morte e tem medo da morte. Amém ou não? Vocês estão aqui mesmo ou não? Ok, vamos voltar. Então, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Ela estava objetivando o futuro dela e já chorando com aquilo. Daqui a pouco eu estou no aniversário do meu sobrinho, 15 anos de idade. E eu lembrei da minha irmã, que é a mãe dele, fazendo o meu aniversário de 15 anos. E Fabinho, que é o meu cunhado, falando do meu aniversário de 15 anos. Então, na mente do meu sobrinho é presente. Na mente de minha filha é futuro. E terminamos a noite e fomos de Aracaju para Ribeirópolis acompanhar um funeral do irmão do irmão Cosme, que está ali conosco. Amém? Mais uma vez, meus sentimentos, que é o pai de Marcos, esposo da Arizilda. E rapaz, eu não tive como não fazer uma reflexão naquilo. Eu disse, eu vou fazer um vídeo nesse negócio aqui. Porque a gente termina o dia olhando para o futuro. E a gente começa o dia olhando para o futuro e termina o dia olhando para o passado. Porque as pessoas que estavam ali estavam dizendo, olha, foi um caminhoneiro e trabalhou na Rio Bahia, passado. Não estou dizendo que ele não está hoje em outro lugar, mas eu estou falando sobre a vida. E nós precisamos nos preparar psicologicamente e emocionalmente para todas as coisas. Porque nós temos um cristianismo, eu quero que vocês entendam isso, em que parece que os pastores não têm ensinado sobre determinados aspectos. Nós precisamos ensinar a nossa geração a lidar em todas as coisas, em todas as áreas. Só que esse compromisso não é só do pastor. Esse compromisso também é da igreja. Porque muitas vezes a igreja não quer receber ensinamentos. A igreja quer receber, muitas vezes, tapinha nas costas. Vocês estão comigo mesmo? Mas não é sobre isso hoje que nós vamos falar. Mas nós estaremos ao longo desse mês tratando sobre ter uma mentalidade bíblica forte, saudável. Pastor, eu tenho problemas emocionais, psicológicos. Eu conheço pessoas que têm esse problema. Traga para cá para escutar. E nós vamos, através do pensamento e do Espírito Santo, tratar e ajudar essas pessoas. Então eu não sei quantos conselhos eu vou conseguir dar, mas nós vamos dar alguns hoje dos 15, amém? Então em Provérbios 3:13 está escrito assim: feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Eu digo para você, sabe, irmãos, que parece que essa notícia foi dada por alguém pobre. Não, é alguém muito rico. Alguém que chegou na riqueza e disse isso. E disse, olha, sabe de uma? Eu fui um tolo. Porque por muito tempo Salomão se desligou das verdades de Deus e envergonhou o reino de Israel. As pessoas respeitavam ele, presta atenção, as pessoas respeitavam Salomão por 3 motivos. 1, porque era rei e podia matar. 2, porque tinha dinheiro e era poderoso. 3,
porque era filho de Davi. Mas não, as pessoas não respeitaram por muito tempo Salomão por causa da sua sabedoria. Talvez você olhe ou saiba que no início da história de Salomão ele pede sabedoria e é concedido, mas tem um momento que ele se desvia por causa das mulheres. Fraqueza de Salomão, mulher. É tanto que você vai ver muitos provérbios falando da mulher adúltera. Ele diz: rapaz, cuidado com mulher adúltera. Olha, a quenga chama. A quenga tem um jeito de passar. Por que eu estou falando quenga? Porque mulher adúltera não é a expressão aqui para gente. É quenga vai passar. Porque a mulher adúltera não é aquela, por favor me entenda, que houve um lapso e aconteceu um adultério. Entenda isso. Não é que não houve o adultério, mas eu estou trazendo você para a expressão exata. Eu estou falando de alguém que é profissional na safadeza. Tem pessoas que vêm: pastor, eu adulterei, mas eu me arrependo. Você está entendendo? Outra coisa é a pessoa, como o Salomão está dizendo, a mulher adúltera que passa na rua. Ele está dizendo que a mulher é profissional, no jogar o cabelo, no olhar, a forma, o perfume, o jeito. Ele diz: tenha cuidado mais com ela do que o cão. É mais perigosa do que o cão. E ele está dizendo que foi a brecha que ele deu. Talvez a sua brecha não seja mulher, seja outra coisa. Seja jogo, seja homem. Sua brecha seja mentira, seja fofoca. Eu não sei qual é a sua brecha. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, feliz o homem que acha sabedoria. Ele está dizendo: se eu tivesse achado sabedoria de verdade, logo no início, como eu comecei, e não tivesse parado, eu teria tido mais lucro do que eu tenho. É um homem que desperdiçou, é um homem que perdeu vida. É um homem que disse: o que eu fiz, eu posso comprar tudo, mas eu não compro vida. Quando os judeus ortodoxos vão na escola ensinar para as crianças os livros do Antigo Testamento, sempre eles fazem um preâmbulo. Você vai ver que tem algumas Bíblias que tem uma página inicial que mostra um pouco do resumo do que quer dizer e para quem foi aquela Bíblia. Bem assim é na escola que os judeus eles passam. Então eles sabem não só os versículos, mas para que toda aquela história aconteceu. E naquele momento, quando eles vão ensinar sobre Eclesiastes, os judeus, eles ensinam desse jeito. Ele diz: olha, Eclesiastes é o livro de um homem de 65 anos de idade. Semelhante a um homem que entrou na floresta e se perdeu. E tentou durante décadas sair por vários caminhos. E achou o caminho de saída. Ele escreve esse livro como um GPS. Para que ninguém possa entrar. Mas se um dia entrar, saiba como sair. Aleluia. Saber que existem vários caminhos, mas nenhum vai trazer de verdade libertação. E ele está dizendo o seguinte: olha, feliz é o homem. Esse homem que escreveu o provérbio: feliz é o homem que encontra sabedoria. Porque não tem como o homem que tenha sabedoria não ter lucro. Se você tiver que buscar algo, no lugar de ficar só buscando dinheiro e mordendo o rabo ao redor do rabo, e perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro, aquilo é bom, aquilo não é, aquilo é bom, vai procurar sabedoria. E eu lhe faço uma pergunta hoje: o que você já perdeu por sabedoria? O que você já perdeu na sua vida por não ter tido sabedoria? Porque Salomão chegou no final da vida dele, ele disse assim: rapaz, tem uma coisa que eu não posso comprar: tempo de vida. E eu perdi por falta de sabedoria. Talvez você conheça Salomão por um homem que teve 1000 mulheres. E ele chama aquelas relações sexuais todas de perda de tempo. Uau. Vocês estão comigo mesmo? Eu estou tentando provocar vocês. Porque o problema da gente é inteligência emocional.
O problema da gente é inteligência emocional, inteligência espiritual. O problema da gente é esse, adquirir isso, crescer emocionalmente. Amém, irmão? Vocês estão aqui mesmo? Vocês estão meio calados hoje. Então, primeiro, nós vamos começar com um versículo, Provérbios 15, 22. Ali só foi a introdução. É sério, só foi a introdução. E eu só falto 10 minutos. Mas eu acho que já deu para você receber muita coisa. Em Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselhos há bom êxito. Irmãos, tem reuniões que a gente faz aqui na igreja, que eu digo para Mateus assim: Mateus, eu queria que chamasse toda a liderança. Então vai dar ali umas 80 pessoas. Tem dias que eu digo assim: Mateus, eu só quero os pastores. E aí por aí vai. Mateus, eu quero só a direção da ONG. Mateus, eu só quero a direção do Rema. E a gente vai. Por quê? Porque tem reuniões que de fato será uma tempestade de ideias. Eu não sei se você entende o que é isso. Tem reuniões que eu quero ouvir mesmo, só ouvir. Eu não vou tomar nenhuma decisão. Tem reuniões que os conselhos, eu estou ensinando para vocês aqui agora. Tem reuniões que você vai abrir, vai expor. E será, sei lá, 1000 ideias naquele momento. E eu vou anotar dentro daquela tempestade. Mas eu não vou anotar tudo. Porque nem tudo é mapa para uma visão. Mas eu quero ouvir, porque eu não tenho respostas mesmo. E ali eu vou garimpando. Mas tem outros momentos que eu preciso de opiniões de fato para tomadas de decisão. Já evoluímos, já avançamos. Agora nós vamos para uma execução. Esse momento eu não posso ouvir muita gente. Porque senão eu acabo não conseguindo ter, como é que eu poderia dizer assim, uma qualidade. Imagine se em uma reunião de 80 pessoas todo mundo falar 13 minutos. Faça as contas e quanto vai dar no final. Dá o quê? 24. 24 horas. É isso, 24. Mas dá 24 horas, não é isso? É. Então eu vou ter que passar o dia todo para prestar atenção em várias opiniões ali. Então de fato eu tenho que entender quem é que pode me aconselhar. E quem é que pode lhe aconselhar? Quem Deus disser que pode. Não, você não está aqui não ainda. Ah, pastor, eu procurei Beltrano porque ele é o papa do não sei o que lá. Eu procurei Cicrano porque ele é muito bom e não sei o que lá. Certo. Mas talvez ele é muito bom nisso, exatamente nisso, mas para a realidade dele. Mas ele é uma pessoa que ele vai conseguir lhe ajudar. Então você tem que procurar o Senhor. Senhor, eu preciso de ajuda nisso, nisso e nisso e nisso. Preciso de pessoas para poder me ajudar, para me aconselhar. E Deus começa a trazer para perto, Ele começa a lhe mostrar. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês de forma muito clara e hoje bem objetivo: você precisa ouvir pessoas. Eu vou falar de novo. A primeira coisa que eu quero falar para você aqui: você precisa ouvir pessoas. Eu vou falar de novo, acrescentando só uma coisa. O problema de muitas pessoas é que estão... Essa expressão que eu uso muito é em si mesmada, em si. E você acha que está certo. E ninguém está dizendo que você está totalmente errado. Mas talvez você não sabe discernir algumas coisas. E você precisa ter humildade para ouvir. Você precisa ser humilde para ouvir pessoas em determinadas áreas. E essas pessoas que vão falar para você, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, tem que se sentir à vontade. Porque eu já vi pessoas, Ismael, mas de socorro, veja, eu já vi pessoas chegar para mim e dizer bem assim: pastor, eu quero uma opinião do Senhor sobre X coisa. Eu começo a abrir a boca, a pessoa: não, pastor, mas tem que ser aquilo, aquilo outro. Eu começo a dar uma opinião: não, mas tem aquilo, aquilo outro. E a vontade que dá é bater em retirada. Porque como é que a pessoa pede um conselho para mim? Quando eu começo a externar meu conselho, a pessoa não
deixa a gente concluir o pensamento. E não deixa a gente aconselhar a pessoa não tem paciência quando é para ela mesma. Eu já vi pessoas chegarem para mim, por exemplo, e me fazer perguntas que na maturidade dela, eu estou falando de conselho, tá bom, gente? É sério que eu estou falando aqui hoje. Na maturidade dela, ela queria certo, errado. E aí, pastor, está certo ou errado? E aí, pastor, sim ou não? E eu dizer para a pessoa, por exemplo, dizer assim, rapaz, eu tenho um curso de 50 aulas só para dar essa resposta. Como é que eu vou fazer isso, velho? E você tenta fazer um resumo ali de alguma forma para ajudar. E a pessoa, não, pastor, só queria saber se é certo ou errado. Não, meu irmão, tem coisa na vida que não é certo e errado. Tem coisa na vida que você vai começar a escutar um conselho e você vai tentar identificar Deus naquele conselho. Eu não sei se você está entendendo isso não. Eu estou sendo profundo aqui hoje. Estou tentando ser profundo para você entender. Como assim, pastor? Tem pessoas que vai começar a aconselhar você e a pessoa não é o Espírito Santo. É mais complexo do que certo e errado, do que sim não. A gente vai mostrar para você prós e contras. E é você que vai junto com Deus, dentro daquele conselho, avaliar. Tem coisas que são mais fáceis. Pastor, eu tenho mau hálito? Vá, assopra aí. Tem. Ou não? Tem coisa que é mais fácil. Amém ou não amém? Mas meu irmão, tem outras coisas que não. E quem pede conselho tem que estar pronto para ser discipulado e ensinado. Agora eu tenho que dizer uma coisa para você. Se você é daquelas pessoas que dizem, me ama, eu estou fazendo diagnósticos aqui espirituais, pela Bíblia. Escute, eu não vou dar nenhuma opinião minha. Eu vou mostrar a Bíblia. Certo? Nenhuma minha opinião, zero minha. Se você é do tipo de pessoa que diz, eu não tomo conselho com ninguém, você é orgulhoso e soberbo. Quem diz isso? A Bíblia. A Bíblia diz, aquele que se reclusa, ele está fugindo da verdadeira sabedoria. Ele está procurando só os seus próprios interesses. Ou seja, eu quero estar certo. Uma vez eu vi uma determinada irmã na igreja. Essa irmã, todo mundo sabia, ela fazia parte de uma liderança. Não era nessa igreja, que era uma das igrejas que eu já estive na face da terra. E aí, nessa igreja lá, do coice na cara do cão. Igreja pentecostal, coice na cara do cão. Aí a irmã, era uma irmã muito importante da igreja. E essa irmã era, sabe, tinha muitos dons e talentos. Mas essa irmã se vestia mal pra caramba. Mas era feio pra caramba as roupas que ela usava. E não é porque não tinha condição. Porque a condição que tinha para comprar aquela roupa, tinha para comprar outra. Era feio pra caramba, era feio mesmo. Estou dizendo para você. É um negócio feio. E um dia ela chegou. E estava lá com os liderados dela. E eu e Dani eram um dos liderados. Vocês estão comigo? Aí perguntou às mulheres, principalmente a uma, como é que eu estou? Aí a mulher disse, lindo. Meu Deus, sério? Não. Vamos supor que ela tem uma coxinha, certo? Para não identificar. Vamos supor que ela fosse azul. Vixe, que azulada linda. E eu olhando assim, eu digo, rapaz, eu não entendo não, de moda não, velho. Acho que meu critério de beleza tá muito... Eu quero um negócio feio de Toró mesmo, estou falando a você, velho. Era necessidade de esquadrão da moda urgente. Aí essa irmã foi até Dani. Só que essa irmã, eu e Dani estávamos chegando no departamento da igreja. Ou seja, barriga verde, Santana. Barriga verde. Menino. Aí, repare, viu, Valdo? Chegou.
no departamento. E a gente vendo todo mundo, não, tá lindo, certo? Fly, meu Deus, coisa maravilhosa. A irmã estava procurando um conselho, presta atenção. Aí Dani disse, olha, tomara que não me pergunte. Porque assim, é sério, eu sou sincero, Dani é sem filtro. Aí Dani chegou, assim, pergunta. Eu estava orando em língua já, arabaceca, Dani. Aí no final a gente foi conversar. E Dani com aquela voz bem mansinha. Aí a irmã, e aí Dani, o que você achou? Aí Dani, mulher, não gostei não. Ó, isso não combina com isso. Isso aqui sobressalta esses 3 pneus que você tem aqui do lado. Foi verdade, velho. Eu disse, beleza. O que aconteceu? Aquela irmã nunca mais perguntou nada para Dani. E nós entendemos, porque havia um código cultural inconsciente naquele ambiente. Eu não sei se você está entendendo isso. Não, gente, você não está aqui não, nessa noite. Havia um código cultural inconsciente naquele ambiente que todo mundo tinha que elogiar. Ou você acha que tem famílias que não é assim? Que para se dar bem com Beltrano, para se dar bem com Cicrano, e o pior que fica, Cicrano chega para você e diz, eu não sei, porque as pessoas não querem amizade comigo. Aí eu fico perguntando, eu falo ou não falo? Vocês estão comigo ou não? Amém ou não amém? Não, gente, é mesmo, você está amém ou não? Hein? Ok. Nós tivemos uma oportunidade de liderar alguém, uma ovelha, na igreja pentecostal do Coice, na cara do diabo. Uma igreja. Que o irmão, era sem noção e brincadeira. É sério, era muito sem noção e brincadeira. E rapaz, eu liderava aquele departamento ali, aquele lugar. E as pessoas chegavam para mim e diziam, pastor, eu estou sem aguentar com o Beltrano. Porque as brincadeiras é só ofensiva. São brincadeiras de mau gosto, são brincadeiras desse jeito, são brincadeiras daquele jeito, a gente não aguenta mais. E chegava isso de tudo que era canto, de adolescente a casal. Não, de fato não é real isso aí é real. E eu chamei o irmão para conversar. E o irmão chegou para mim em determinado dia e disse, pastor, eu estou muito triste com essa igreja, com esse departamento. Porque eu percebo que eu honro demais as pessoas. E o pior é que era um irmão que dava muitos presentes, ajudava as pessoas. Quando ele sabia que alguém estava bem, ele ia ajudava. Agora, Kelvin, ele, ao mesmo tempo que uma mão ele ajudava, na outra ele enfiava um negócio. Vocês estão comigo? De torar, irmão. Era entre tapas e beijos. Era um beijo e um tapa. E as pessoas muitas vezes chegavam para mim e diziam, pastor, eu sou muito grato pelo irmão Beltrano. Mas rapaz, pastor, está muito inconveniente. E eram brincadeiras ruins mesmo. E aí, irmão, eu vi essa pessoa chegando para mim dizendo, pastor, eu estou muito triste porque os irmãos do departamento da igreja não me honram. Eu vejo que eles fazem festa e não me chamam. Eu vejo que eles fazem reuniões e não querem que eu esteja perto. E eu não sei por quê, porque eu tento fazer de tudo. E eu cheguei para o irmão e disse, irmão, posso falar a verdade? Ele disse sim, mas a verdade era não. E eu descasquei ali. E eu disse, olha, o problema é isso, 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 é isso. E o engraçado é que eu mostrava para ele coisas. E a esposa do lado. A cara é como se não estivesse entendendo. Coisas claras, tão objetivas. Mas quando nós estamos tão ensimesmados no nosso erro, a gente não consegue ver. A gente não consegue entender. E a gente precisa compreender que as pessoas precisam
ter, pessoas de confiança nossa, acesso. E você precisa permitir, pegar essas palavras e não dar um bicudo, dizer muito obrigado, guardar e perguntar: Espírito Santo, me mostre, isso aqui é verdade ou não é? Eu não estou mandando você engolir tudo, mas eu estou pedindo que você fique nu, fique nua, desarmado diante de um conselho. Você sabe como é que Deus age? Sabe como é que Deus age? E as pessoas estão esquecendo isso. Isso é bíblico. Deus fala com você. Deus fala com você. Depois Deus manda alguém falar com você. Depois Deus confirma uma pregação, uma palavra profética para você. Depois as coisas começam a não dar certo, porque não é Deus fechando as portas, é Deus tirando a mão. Como um pai que diz: tá bom, então aprenda com seus erros. E você vai bater a cara, achando que é Deus que está fechando a porta. Não, é o diabo lhe batendo, é o mundo lhe batendo e Deus não lhe protegendo. Você pode pensar: pastor, isso não é bíblico. É, porque Deus é pai. Eu já fiz isso com minha filha Sofia algumas vezes. Eu aconselhei. Ela disse: não, pai, eu prefiro desse jeito. Eu disse: vá. E ela voltou. Aí você diz assim: pastor, isso não é bíblico não. E o filho pródigo foi amarrado dentro de casa? Ali é o pai, é Deus dizendo: vá. Seu problema não é dinheiro? Nem seu problema é seu dinheiro, não é dinheiro e liberdade? Vá. Gaste tudo que tem, tinha toda a liberdade. Oh, aleluia. Vocês estão aqui? Ou está aqui mesmo não? Já acabou meu tempo, mas eu vou falar só para finalizar o conselho. Eu nem terminei o segundo conselho, você acredita? Mas falando de conselho, por isso que eu fiz um preâmbulo com ele. Eu queria que vocês estivessem conosco nos próximos cultos. Se você não puder, por questão de viagem, assista durante esse mês todas as pregações. Uma vai ser continuação da outra. Escute isso, presta atenção. Uma vez eu tive uma pessoa na congregação da Igreja Pentecostal do Coice, em um lugar muito distante. Então, tão distante. E essa pessoa, uma vez, ela tinha uma regionalidade, vamos botar assim, e uma forma de falar e de se expressar. Vocês estão aqui mesmo? Esse vai ser o último exemplo. E essa pessoa chegou para mim. Eu cheguei para essa pessoa. Ai, Jesus, essa pessoa, ela foi pregar na igreja, na congregação lá do Coice Selvagem. E ela pregou uma palavra muito boa, mas cheia de cacoetes, que ofendia os irmãos. Sabe, palavras que talvez funcionem no seu dia a dia, palavra que funciona talvez na sua empresa, talvez funcionem na sua cidade, na sua região, mas em outra região, essas palavras serão ofensivas, e da forma que você fala também é mais ofensivos ainda. Então ela foi muito ofensiva na pregação, palavras muito ofensivas mesmo. E alguns irmãos me procuraram dizendo: pastor, eu me ofendi muito. Rapaz, porque não conseguiram reter a pregação, reteram as ofensas, que na cabeça dela era a palavra de estímulo. Vocês estão comigo? E eu disse: irmã, ó, vai por aqui, vai por ali, vai desse jeito, vai de outra forma, vai dessa forma aqui, vai desse jeito ali. Não faz desse jeito não, porque ó, as pessoas têm uma cultura, e essa palavra nessa cultura quer dizer isso. Rapaz, eu fui assim, da China ao problema. Eu não fui como, tá errado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor mesmo, que vai para mostrar o problema. E a pessoa está bem assim na minha frente, olha. Eu disse: ela está recebendo. No final, a pessoa olha para mim e diz: pronto, pastor, me tire da escala.
eu não quero mais pregar nessa igreja. Beleza. Passou-se os dias e os tempos. E teve que haver, depois de cerca de 1 ano e meio, uma conversa com aquela pessoa e o marido dela. E eu estava com a minha esposa e o marido dela do lado dela e ela. E ela chegou para mim e disse: pastor, e por que o senhor nunca falou isso para mim? Por que o senhor nunca falou isso para mim? Porque eu sinto como se o senhor quisesse falar algo, mas na hora que vai falar o senhor se trava. Essa sensação que eu tenho dentro do meu coração é certa? Porque eu sinto que o Senhor quer falar algo para mim e o Senhor não fala. Isso me machuca, porque parece que eu sou uma criança. Quando o Senhor vai falar, eu percebo que o Senhor se prende. Essa sensação é real? Eu disse: é real. Aí ela disse: por quê? Eu disse: porque a Bíblia diz que a palavra certa tem que ser dita na hora certa, com maçã de ouro e bandeja de prata. E tem 2 anos que eu estou orando para ver o momento que eu posso lhe corrigir. Vocês estão aqui mesmo ou não? Irmão, eu fui corregedor. Às vezes eu passava 3 anos investigando um funcionário, com paciência, delicadeza, para que o processo não fosse perdido. Quantas vezes Michael Campanas, quantas vezes Michael ali, ó, no caladinho, fazendo o processo acontecer, no processo investigativo de sindicância, para quando abrisse o inquérito, está tudo pronto, indefensável. Oh, aleluia. Vocês estão aqui comigo ou não? E eu disse: olha. Aí ela olha para o esposo e diz: Beltrano, eu não sou uma pessoa, olha, desse jeito, viu? Eu não sou uma pessoa fácil de ser corrigida. Aí o marido olhou para ela e disse: é. Eu estou sendo sério aqui. Vocês estão comigo ou não? Aí eu disse: Beltrana, você se lembra que há 2 anos atrás, a primeira vez que eu fui orientar você daquele jeito, em que momento eu lhe ofendi? Mas sabe qual foi a resposta que você me deu? Eu me tirei da escala. Sabe o que você quis dizer para mim? Eu não estou pronta para ser corrigida e avançar. Se me corrigir, eu retroajo. Com ovelhas assim, o pastor tem que orar para que o Espírito Santo convença, e não ele. Oh, Jesus. Vocês estão comigo nessa noite? Então, irmãos, nessa noite, o que tem a ver conselhos bíblicos para suas emoções? É porque talvez você está sofrendo na sua vida, de muitas áreas. Em muitas áreas você está sofrendo emocionalmente, em diversas situações, porque você não abriu o seu coração com as pessoas certas. E uma vez diante dessa pessoa certa, deixa essa pessoa certa falar. E ter liberdade para lhe orientar. Porque ama o amigo o tempo todo, mas é na dor que você conhece o irmão. E esse irmão na dor não é só para passar a mão na cabeça. É para dizer: se levante, eu vou lhe ajudar e vamos avançar. Quando eu tiver caído, irmão, eu quero um pouco de consolo. Escute, quando eu tiver caído, eu quero ter um pouco de consolo, mas eu não quero ter todo o consolo, porque consolo não paga a conta. Consolo não realiza propósito. Não, eu quero que alguém possa me trazer para perto, me ame e diga: mas você pode, avance. Josué, meu servo Moisés é morto, avance. Diga ao meu povo que marche. Medite nessa palavra de dia e de noite, e você será irresistível. Eu quero pessoas assim perto de mim. Deus escutou Josué? Escutou. Amou Josué? Amou. Mas disse: pronto, tá bom, né? Eu vou lhe ajudar agora, vamos para frente. Vamos agora, vitória, só vitória. Glória. Então, conselho, irmão, é importante para a sua vida emocional. Porque muitas pessoas estão com problemas emocionais porque não ouvem. Não ouve o médico, não ouve o pastor, não ouve o marido, não ouve a esposa, não ouve o filho, não ouve o pai, não ouve o amigo, não ouve ninguém. E nem procura o Senhor para saber ouvir.
Eu vou finalizar com algo de verdade, chamando já o grupo de louvor. Vem cá, por favor, grupo de louvor. Mas me veio algo na minha cabeça que Simon Porter ministrou muitos anos atrás. Ele disse assim: sabe quando uma brincadeira se repete várias vezes? Vou dizer assim, repare. Não é assim não, cabeção, cabeção. Não, isso já é um fato. Gente, vocês estão... Bota a placa aí, riso, bota assim, vá. Manda a placa aí, risos. Vocês estão aqui? Cabeção, cabeção. Isso é um fato, uma brincadeira que é um fato isso aí. Não. Mas imagina assim, alguém chega e diz assim: olha, parece até Silvio Santos, fala o tempo todo. Olha, fala demais. Olha, você parece que o Beltrano que fala muito. Alguém brincando. Comece a perceber algumas coisas que alguém brinca demais. Pessoas que estão ao seu redor. Talvez seja uma mensagem de pessoas que te amam e não tem coragem de lhe dizer. Não, vocês não estão aqui não, amados. Ô gente, vocês estão aqui mesmo não? Amém mesmo não? Eu vou repetir de novo. Talvez você está ao redor de pessoas que te amam mesmo. Ama mesmo. Mas elas não sabem como chegar até você, pô. Aí a galera toda brinca. Rapaz, você é tão temperamental, né? Olha, você parece até um trovão, né? Pá, isso aqui que as pessoas estão falando é bom ou ruim? Vocês estão aqui ou não? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido. E eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal. E também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.